Boa noite, povo abençoado. Amém. Vamos se colocar de pé na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Mais uma noite na casa de Deus. Amém. Coloque seu coração na presença de Deus. Ligue seus pensamentos na presença de Deus. Hoje é noite de alegria, hoje é noite de paz. Hoje é noite de louvar e engrandecer a Deus, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Isso, feche os seus olhos, eleve seus pensamentos a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos a Tua presença, ó Deus, nesse culto de louvor e adoração a Ti, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor manifeste do Teu poder, da Tua glória sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha tocar os nossos corações. Que o Senhor venha trazer uma palavra rema para as nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha trazer algo novo. Algo que possa edificar, ó Deus, o íntimo do nosso coração. Que os louvores aqui ministrados, Deus, seja para Te glorificar e Te exaltar. E dizer para todo mundo, Pai, que santo é o Senhor. Que a palavra aqui ministrada, Deus, venha fortalecer o nosso coração, guiar os nossos caminhos, iluminar os nossos passos, nos direcionar, nos ensinar, nos abençoar, ó Pai. Ministra sobre os nossos corações a Tua vontade, o Teu desejo, ó Deus. E recebe, Pai, o melhor das nossas vidas para Ti, ó Deus. Te dou graça, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Assim eu te peço e assim eu já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso a Ele bem forte, igreja.
adoramos, Jesus. Toda honra, toda glória e todo louvor a Ti, Jesus. Aleluia. Nós Te exaltamos, Senhor. Tu és a luz deste mundo, Jesus. Confiamos em Teu amor, ó Pai. Confiamos em Teu amor, aleluia. Aleluia. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse Te ver. Tu
adoramos, te adoramos, te adoramos, Senhor. Aleluia, aleluia. Nós vamos cantar uma canção agora. Que você, se você não vive essa canção ainda na sua casa, na sua família, você vai profetizar essa canção. Você vai profetizar essa canção na sua casa. Você vai profetizar essa canção nos seus filhos. Você vai profetizar essa canção no seu esposo. Você vai profetizar essa canção na sua esposa. Você vai viver isso. Você e sua casa servirá ao Senhor. Você e sua casa servirá ao Senhor. Aleluia, aleluia. Eu creio, Jesus, eu profetizo, Pai. Eu profetizo sobre a minha família, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Pai. Bendita será nossa casa, bendito serão nossos filhos e nós glorificaremos
Pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Graça e paz, povo mais feliz dessa cidade. Antes de você fazer qualquer coisa, se você está do lado do teu cônjuge, eu quero te desafiar a dar um beijo nele. Mas é para dar um beijo, pode ser no rosto, pode ser na testa, você pode dar um abraço, mas se você fazer alguma coisa por essa pessoa que está do seu lado e dizer assim, ó, eu amo você, você foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Daiane, deixa eu dizer para você, você foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Parem por aí, tá bom? Calma um pouquinho, eu sei que vocês estão muito apaixonados, calma um pouquinho. Tem gente que não trouxe o cônjuge, né? O Miro está sozinho, né? Tem aqueles que ainda não casaram, calma, segura as pontas, né? Segura as pontas. Para você que ainda não casou, profetizo, olha lá, eu sei o que ele está fazendo. Mas Thaís, essa é para você. Amém, queridos? Vamos fechar os nossos olhos, aproveitar esse clima que o Senhor nos proporciona. Vamos dar as mãos aí como família. Nossa oração vai ser diferente. Se você está com a sua família, dê as mãos a ela aí. Vamos levantar um clamor diante de Deus essa noite, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Com seus olhos fechados, de mãos dadas com o amor da sua vida, você vai clamar ao Senhor nessa noite. Pai, nós entramos diante do Senhor. E que bom poder cantar essa canção que o Senhor preparou, Pai, esse louvor tão maravilhoso, que nós podemos prestar culto ao Senhor não de maneira individual, mas de maneira familiar. É o marido, é a esposa, é o filho na presença do Senhor, e ambos exaltando o teu nome. Recebe, Senhor, nessa noite a nossa adoração. Recebe, Senhor, nessa noite o nosso louvor. Recebe nessa noite, Senhor, ainda mais a nossa gratidão que nós temos por tudo isso que o Senhor tem proporcionado dentro da nossa casa. Nós sabemos hoje, Senhor, que mesmo com todos os desafios que enfrentamos, a nossa casa, edificada na rocha, construída no Senhor, é o lugar mais seguro, é a fortaleza neste mundo tenebroso, é o lugar onde nós mais encontramos paz, ó Pai eterno. Obrigado, Senhor, porque temos a segurança de ter alguém ao nosso lado, porque temos a segurança de termos, Senhor amado, a herança que o Senhor tem nos dado, e podemos desfrutar da bênção, Pai amado, que o Senhor preparou para nós como família. Meu Deus, que no nome poderoso de Jesus, nós oramos aqui, Senhor amado, levantando a nossa voz, repreendendo em nome de Jesus toda a astúcia, todo o levante do maligno contra esse projeto tão lindo, tão maravilhoso, que é ter uma família, meu Pai. Nós rejeitamos, meu Deus amado, os ataques, nós rejeitamos as investidas, nós rejeitamos as mentiras, nós rejeitamos, Senhor amado, tudo aquilo que quer, Senhor, dividir, separar a família, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, aquilo que quer roubar os filhos dos pais, os pais dos filhos, aquilo que quer tirar e desviar o coração de um cônjuge para o outro, Pai, no nome do Senhor Jesus. E nós declaramos aqui, Senhor, falida as artimanhas do maligno, no nome do Senhor Jesus, e declaramos, como diz a canção, e assim como também diz a tua palavra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Meu Pai eterno, continua, Senhor, derramando grandes bênçãos, a presença e a glória do Senhor na vida de cada um dos teus filhos e nas suas famílias, ó Deus eterno, no nome precioso de Jesus. Nós te louvamos, te exaltamos e te bendizemos, ó Senhor, no nome de Jesus. Dê um aplauso a Jesus bem forte. Glórias nós te damos, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e a tua bondade é para todo sempre. Amém? Antes de se sentar, diga para a pessoa que está do seu lado: você é a coisa mais importante que Deus fez na minha vida. E depois se assente, fique à vontade. Glória a Jesus, o Senhor é bom. Estamos no mais um culto do propósito. Temos um tema para a gente trabalhar hoje, né? Temos um tema para ser trabalhado hoje. Na semana passada, na série da família, nós falamos sobre como edificar um lar sobre a rocha. Não é isso, igreja? E hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante, bíblico, espiritual, para quem entende dessa maneira como a palavra ensina. E ele é, vamos dizer assim,
tão precioso quanto tão agressivo. Precisa ser dado uma boa atenção. A Bíblia dá uma grande atenção ao que nós vamos falar hoje. Então repita comigo: comunicação. A arte de se comunicar, queridos. Pode repetir: a arte de se comunicar. Nós estamos falando de famílias. E falar é uma coisa boa, diga glória a Deus. Existe um ditado, né, que diz que mulher fala muito, não é verdade? Eu não sei, eu casei com uma, minha fala bastante. Na minha casa é um pouco verdade. Não se pode dizer que seja uma regra, não quero se generalizar, não quero aqui causar nenhum incômodo, não é verdade? Mas falamos. Mulher fala. Vocês não sabem, mas eu também falo muito. Eu acho que é por isso que eu sou pastor, né? Porque eu falo muito, gosto muito de falar, gosto muito de conversar. E lá em casa, a comunicação é uma das ferramentas que eu mais gosto de usar. E sei o quão desafioso é você estabelecer uma comunicação saudável. Os temas que nós vamos tratar nessas quartas-feiras, o tema que nós tratamos semana passada, o tema que nós vamos tratar hoje, os temas que nós vamos tratar nas próximas 2 semanas, eles são extremamente importantes porque eles foram pontuais no meu casamento. Então eu vou falar para vocês daquilo que eu vivi, corrigi na minha vida, corrigi na minha casa e tem trazido grandes resultados. Talvez você não saiba, mas a minha casa não é tão diferente ou tão melhor do que a sua. Não é porque nós somos pastores que nós não temos desafios. Pelo contrário, temos tanto quanto você. E a gente consegue, por causa do temor, por causa da graça, deixa eu dizer uma coisa, vou te dar um conselho já, por causa do temor e da graça se trabalhar. O que o Espírito Santo precisa, olhe para mim família, olhe para mim casal, olhe para mim filhos. O que o Espírito Santo precisa, e é o conselho que eu quero te dar, é que você tenha disposição. Repita comigo: disposição a dar ouvido à voz do Espírito Santo. Se você entender e tiver disposição e aceitar a tratativa, o tratamento, o conselho que Deus dá para você dentro da sua família, eu vou te dizer uma coisa maravilhosa. Você vai viver, se já não estiver vivendo, se estiver vivendo vai viver mais ainda, mas você vai viver coisas incríveis dentro do seu lar. Algumas coisas que você imaginava assim, não é mais possível viver. Eu acho que nós já se arranhamos demais, eu acho que nós já se agredimos demais, eu acho que nós já sucumbimos demais. Mas se você der voz ao Espírito Santo, se você der ouvido ao Espírito Santo e se dispor a aceitar o tratamento e levar tudo que o Senhor está te ensinando aqui, fazer exercícios na sua casa, e você vai dizer assim: poxa vida, o pastor Wellington tinha razão no testemunho que ele deu e no ensino que ele trouxe. Amém? Nós já ouvimos muitas vezes dentro da nossa casa aquela famosa frase que a gente tem depois de uma discussão. Só os que já discutiram com a esposa, levanta a mão. Vocês são muito santos, pelo amor de Deus, vem aqui pregar para mim, eu preciso que vocês preguem para mim. Quem aqui já discutiu com a esposa, levanta a mão. Você tem vergonha, não? Não é possível que 40 anos de casado, algumas pessoas aí. E quando termina aquela discussão, que você já está cá, a panela de pressão deu o pino subiu lá em cima, né? E aí você vai para o seu canto, ela vai para o canto dela, e você olha e fala assim: ela não me entende. Quem já disse isso também pode levantar a mão. Ah, tá certo. Porque é a frase que a gente mais diz depois de um erro de comunicação. Porque a gente vai se comunicar, a gente vai casar, a gente vai para o convívio familiar. E é interessante eu falar de comunicação, porque eu já entrei em muitas casas, fiz muitas células, já conversei com muita gente, certamente você também. E você, lidando com as pessoas, você vê como cada uma delas se comunica, né? E da casa que você saiu, havia uma forma de se comunicar. Na minha casa, na casa do meu pai, eu tenho muito da casa do meu pai, eu tenho muito do temperamento da família do meu pai. E nós somos, você não vai acreditar, você pode falar assim: não é possível que ele esconde tão bem. Nós somos muito ignorantes, cara. Nós somos muito truculentos, é ou não é, esposa? O jeito que a gente fala um com o outro na família chega até a assustar. As pessoas acham que nós estamos se agredindo, porque o tom é muito alto, é muito seco, é muito ríspido. Mas, para nós, a nossa comunicação na família é extremamente
natural. É como se nada tivesse, não, na verdade não tem nada acontecendo. É só o jeito que a gente se comunica. E quando a gente vem para casa, vem para o casamento, essas coisas vêm junto, porque a sua família se comunica de uma forma, você vai conviver com uma pessoa que tem uma outra modo de comunicação, e aí o que acontece, queridos? Dá ruim ou dá bom? Dá ruim, a princípio. Lógico que nós falamos na semana passada que para edificar um casamento precisa-se de maturidade, é isso, queridos? Então, a comunicação é uma ferramenta que precisa também ser amadurecida dentro da família, ok? Entendemos isso? Então, a comunicação é tão importante que eu quero ler um versículo com você, abre sua Bíblia, por favor, Provérbios 18, no versículo 21, muito conhecido, e nós vamos também pensar um pouquinho, refletir um pouquinho lá na história da Torre de Babel, não é? E a gente vai ver ali que a comunicação também era um fator importante. Mas Provérbios 18, 21 diz o quê? A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ok? A gente tem muito receio, né? Naturalmente tem receio de liberar uma palavra negativa, a gente tem receio de profetizar algo que a gente acredita que, nossa, as palavras têm muito efeito, têm muito poder, e eu tenho receio, né? Aí tem aquele mandamento que diz, não tomarás o meu nome em vão, e aí as pessoas vão tomando cada vez mais cuidado com aquilo que fala. E é importante a gente realmente respeitar e entender aquilo que fala, porque a maneira como nós falamos, comunicamos, trará certamente resultados para a nossa vida. Então nós vamos comer do fruto daquilo que as nossas palavras liberam. Não é verdade? Se você acordar de manhã, fazer bons elogios, se você passar durante o dia, mandar uma mensagem, um eu te amo, um coraçãozinho, se no final do dia você comprar um presentinho, uma lembrança, está tudo bonito, mas se na hora de dormir você falar uma coisinha errada, o que acontece? A porta do quarto não fecha. Não é verdade? Então a gente vê que a gente come do fruto daquilo que a gente acaba falando, tem uma relevância. E a gente quando olha lá, queridos, na passagem da Torre de Babel, no episódio da Torre de Babel, ainda a Bíblia revela, dá para a gente um outro ponto importante que se deve ser refletido. Olha lá, Gênesis 11, do 1 ao 9, não vamos ler, mas eu quero só deixar a referência, porque eu acredito que todo mundo conhece a história. E todos nós sabemos o que Deus fez em Babel para poder parar aquele povo. O que Deus fez? Confundiu as línguas. O que Deus fez? Cortou a comunicação. Cortou a comunicação, aquilo que estava sendo construído, deixou de ser construído. Virou o quê? Virou uma bagunça, virou uma Babilônia. A palavra Babilônia significa confusão. E nós vemos que isso era tão importante, tão sério, que Deus não foi lá e matou todo mundo. Deus não foi lá, não levantou um exército de anjos e colocou no meio da Babilônia, lá no caminho de Nimrod. Deus não fez nada disso. Deus simplesmente disse, se eu cortar a comunicação, tudo que eles estão fazendo vai ruir. Não vai haver entendimento, não vai haver comunhão, não vai haver mais a maneira como eles estabelecerem aliança, porque não há como se comunicar, e com isso eu vou parar tudo o que eles estão fazendo. Então a gente vê que Deus ele dá tanta importância à comunicação, que os dois textos que nós lemos, eles são determinantes para valorizar e para mostrar para a gente a relevância de se comunicar de maneira correta. E o lugar que a gente mais se comunica, certamente, e que nós mais devemos, obviamente, nos comunicar, e que tem que ser uma comunicação saudável, inteligente e madura, é dentro da família. Não é verdade, queridos? Então nós vamos trabalhar um pouquinho hoje essa base que é importante. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, depois de dar essas duas referências, e te perguntar, você sabe se comunicar? Ou você aprendeu a falar? Nós aprendemos um idioma, falamos português. Não muito correto. De vez em quando a gente erra, mas de vez em quando não, né? Quase todo tempo nós estamos errando.
A gente sabe falar. Agora, saber se comunicar é muito diferente. Como eu disse para vocês, nós viemos de duas realidades diferentes. Uma família é composta de duas realidades diferentes. E duas famílias que têm, às vezes, maneiras de se comunicar diferentes. Eu abri uma célula, minha primeira célula em São Carlos, eu abri na casa de um casal. E eles eram um casal da nossa igreja, de muito tempo. Eles tinham, um era ministro de louvor, a outra fazia parte do diaconato da igreja. E um casal que até hoje eu fico espantado de ver a unidade daquele casal, o companheirismo daquele casal, como eles se respeitam, mesmo diante de tantas adversidades, de tantas dificuldades que eles já atravessaram, às vezes até de abandonar a igreja. Não vi que eles não abandonaram a fé, mas abandonaram a igreja e eles permanecem entrelaçados. Só que a maneira como eles se comunicavam me causou um choque, porque eu cheguei na casa e sentei para fazer a reunião e ele olhou para ela e ele, em vez de chamá-la pelo nome, ou daquele tradicional, né, amor, ele xingou ela de um nome de um bicho, chamou ela por um nome de um bicho. Não quero falar, mas o bicho faz mu. Né? E ele chamou ela assim, e ela veio toda contente. Eu olhei assim, eu era rapazinho, falei, nossa, que negócio estranho, porque eu estou acostumado com o meu tio, minha tia, né? Não posso falar muito do meu pai e da minha mãe, mas os meus tios, um chama o outro de fofão, fofinha, o outro chama de mor, o outro chama de nega, de preto, mas aquele casal chamou de mu. Eu assustei. E aí, hoje, pensando sobre aquele casal, eu olhei e falei assim, nossa, olha como é a comunicação. E aí depois eu fui convivendo com eles, eu fui vendo que era daquele jeito mesmo. Mas o que é impressionante é o quão unidos eles são. Eu já vi muitas e muitas vezes aquele casal sentar um do lado do outro e conversando e se ajustando e comentando. E eu falo, nossa, é estranho ouvir o que eles falam. Mas é impressionante o quão bom é a comunicação entre aquele casal. Se tornou, pode se assustar você, mas se tornou para mim uma referência no assunto. Eles decidem junto, eles se organizam junto, eles pensam no que está acontecendo junto. Se tem uma situação acontecendo, eles estão conversando sobre aquilo. É muito interessante porque eu vi muitas vezes aquela esposa comprando a briga do marido, eu vi o marido comprando a briga do esposo, mas tem uma coisa que eu nunca vi, até hoje, foi aquele casal falar mal um do outro. Nunca vi eles brigando um com o outro, não na nossa frente, e eu vi que é muito importante a maneira como eles estabeleceram esse elo tão importante da comunicação. E a gente, lógico, tem outras referências. Eu estou usando essa porque eu falei, nossa, é tão esdrúxula para nós, às vezes. Porque a gente tem várias formas. Por isso que eu disse, às vezes você estranha a maneira como outra pessoa se comunica, e aí você cai naquela frase, você cai naquele dito, né? Que você muitas vezes diz quando sai de um desentendimento com a sua casa, você diz assim, ela não me entende. De fato, às vezes acontece muito, porque a gente às vezes sabe falar, mas não sabe se comunicar. Porque comunicação, queridos, é uma coisa importante. Porque uma boa comunicação, queridos, primeiramente ela tem que ser clara. Tem que haver clareza no que nós estamos falando. Eu sei que para você fala assim, não, mas se eu falo uma palavra, provavelmente essa pessoa vai entender. Só que aí é que entra, queridos, o nosso desafio. Porque o que para você é muita coisa, para algumas pessoas é pouca coisa. Volto lá na minha família. Lá na nossa família, quando a gente vai falar alguma coisa, assim, vai dar um bom dia, a gente fala assim, bom dia. Quando a gente vai desligar o telefone, por exemplo, a Daia fica doida com isso. A gente vai desligar o telefone um do outro, a gente não fala tchau. A gente fala, tá bom, pum, desliga o telefone. Às vezes a Daia fica ofendida se eu faço isso com ela. Quando ela vai ligar para mim, eu vou, não, então tá bom, desliga o telefone. E ela fica ofendida. Então uma coisa é a gente saber falar, outra coisa é a gente saber entender a comunicação. E para a gente poder ajustar isso, não tem outra forma a não ser comunicar. Comunicar. E aí entra o desafio. Como eu faço para comunicar? E aí, queridos, você vai ter que entender
que dentro da família você vai precisar sentar com seu marido e voltar naquele conselho com seus filhos e voltar naquele conselho que eu disse a vocês. Tem que haver disposição para se ajustar, para se melhorar e para entender o que vocês estão construindo uma família. É isso? É isso? Então, queridos, a primeira coisa importante é a gente tem que olhar para a família, e falando de comunicação, e saber que ela existe dentro da nossa casa e que ela precisa ser levada a sério. Hoje eu entendo que muitos dos problemas que eu enfrentei em muitos anos do meu casamento, aconteceu porque a nossa comunicação não estava organizada. Eu não entendia na mentalidade da minha esposa muitas coisas que ela falava, que ela sentia. E ela também não entendia muitas das coisas que eu falava e que eu sentia, por causa dessa diferença de criação, dessa diferença de lares. E a gente se permitir pelo Espírito, porque comunicação, como nós lemos, ela é espiritual. Amém? Vocês entenderam com isso? A comunicação, ela também é espiritual. Ela é uma arma que Deus usa, ela tem peso espiritual com as palavras que a gente professa, que a gente fala. E se a gente não entender como homem espiritual, que a comunicação também é espiritual, a gente nunca vai ser claro no que está dizendo. A gente também vai ter dificuldade de comunicar. Então, entenda uma coisa. Entenda essa coisa. Você precisa ser espiritual para ouvir a voz do Senhor e ajustar a comunicação. Por isso que eu disse que você tem que estar disposto a dar voz àquilo que o Espírito Santo quer falar para você. Quando eu comecei a ter muita dificuldade, eu acreditava que não tinha mais como resolver problemas. Eu coloquei o meu coração no Senhor, estou dando o meu testemunho. Passei a buscar conselhos, depois de ouvir conselhos, eu passei a me dedicar ao conselho, passei a dar resposta ao conselho, aquilo que Deus me falou. E quando eu comecei a melhorar e a disciplinar, a corrigir a minha comunicação, eu passei a mudar algumas coisas. Como eu disse para vocês, às vezes não ficava claro para mim, ou não ficava claro para minha esposa, o que ela estava dizendo. Porque nós temos uma dificuldade muito grande com isso. Ainda mais o homem. O homem esconde sentimento. O homem, quando vai falar, se ele falou uma, falou duas, né? Não sei se vocês homens são como eu, a gente fala uma, fala duas, fala tranquilo. A terceira, já não é mais na esportiva. A terceira a gente já ergueu o tom. Na terceira a gente já falou muito sério. Então preste uma atenção, uma coisa para você, mulher. Se o seu marido falar com você uma vez, já fique atenta. É importante, está vendo? É um ponto importante dentro da comunicação. E você, marido, se essa mulher falou com você uma vez, entenda que já é importante. A gente às vezes quer pegar a comunicação, as coisas, e a gente quer que a pessoa fique insistindo com a gente. E a pessoa fala com a gente uma vez, fala duas, e a gente não leva a sério, a gente não dá ouvidos àquilo, e o que acontece? Eu já falei. Quem já falou isso dentro de casa? Pode levantar a mão quem já falou assim, mas eu já falei. Então, queridos, se comunicar de maneira clara é importante porque você passa para a pessoa o que você está sentindo. Nós temos essa dificuldade, queridos, e Satanás vai engodando a gente numa situação dessa, porque a gente tem a mania de, depois de estar casado, achar que o que o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos falam é bobeira. Parece que a gente para de levar a sério o que é dito dentro de casa. E por mais que a pessoa insista com a gente deixa de dar ouvido ao que ela está dizendo. Então, valorizar o que é dito dentro de casa é importante, família. A Melissa, ela é uma menina maravilhosa. Deve ter puxado para o pai. A minha vai ficar brava agora. Porque eu sou muito mais tranquilinho. E a Melissa, ela é mais tranquila que eu. Quem conhece a Maísa já sabe que a Maísa, ela já é um pouco mais voada, mais atirada. E eu gosto sempre de conversar com ela, porque a Melissa não gosta de esconder. E, pelo menos eu acho, né?
E sempre que ela tem uma dúvida, uma incerteza, alguma coisa que está acontecendo que incomoda ela, o que ela faz? Ela vai na mãe e vai no pai. E ela sempre consegue comunicar certinho o que ela está sentindo. Eu já falei nisso, também não dei muito valor ao que o filho fala. E muitas vezes nossos filhos sofrem porque eles querem conversar com a gente e a gente não quer dar ouvido ao que o filho está falando também. E às vezes ele prefere até esconder, às vezes ele prefere até fugir, porque ele acha que você, na cabeça dele, já entrou na cabeça dele que você não liga para o que ele fala. Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, importante. Tenha clareza na hora da comunicação. A gente vê que lá em Babel, um pedia tijolo, o que o outro entregava? Massa, porque ficou confundido. Eu tenho uma certa dúvida, e teologicamente a gente discute um pouco, né? Alguns dizem, mas foi a mudança de língua, de idioma, ou foi a mudança dos termos que Deus fez? Eu não sei. Eu só sei que a coisa ficou confusa. E um falava uma coisa e o outro entendia outra. E esse é o problema. A comunicação tem que ser clara dentro da família. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quer que o seu cônjuge te entenda, o primeiro conselho que eu vou te dar lembra que a comunicação ela é espiritual. Se está tendo uma dificuldade, o primeiro conselho que eu te dou primeiro, conte para Deus. Você entendeu isso? Sabe quando seu marido, sua esposa, seu filho está fazendo algo que você não gosta? Que precisa ser corrigido, ou que precisa ser orientado, ou que precisa ser modificado, melhorado? A primeira coisa que eu te aconselho conte para Deus. Fale para Deus, Senhor, está acontecendo assim, assim, assado. E talvez no momento eu não estou conseguindo transmitir com clareza. Mas o Senhor é Deus poderoso, que criou a boca. E a Bíblia fala que o Senhor fala, não é verdade? O Senhor não é um poste ídolo, o Senhor tem boca e fala. Eu peço para o Senhor que primeiro fale pela minha boca, ou fale com Ele, mas fale com a minha boca, porque eu quero comunicar. Eu quero comunicar. E você precisa adquirir o hábito de não deixar Satanás roubar de você, queridos, a sua sinceridade e a sua transparência. Uma coisa importante que não pode ter dentro da família, primeiro é segredo, segundo é mentira. Por isso que eu falo comunicar-se com clareza. Eu passei a fazer algumas coisas que eu achava que não davam resultado, mas eu passei a fazer. Eu passei a sentar a Daiane e fazer duas coisas. Primeiro, falar para ela o que eu penso. Contar para ela do que eu gosto. Falar para ela o que eu acredito. Às vezes, nos primeiros momentos, a gente fica até meio desanimado, porque fala, acho que não entendeu. Mas aí a gente vai insistindo. E vai insistindo, e a gente vai comunicando. E sabe uma coisa que eu percebi, e ela vai testemunhar para vocês? Muitas coisas que eu disse a ela, que eu achei que ela não estava ouvindo, depois de um tempo ela veio e disse para mim daquilo que eu tinha dito a ela. Não foi uma, não foi duas, nesses últimos tempos, não foi três, foram muitas vezes. A gente acha que se a gente não comunicar, se a gente não falar, a gente vai estar de alguma maneira ajudando, ou se a gente tem medo de falar porque a gente acha que não vai acontecer nada. Mas lembre, nós somos homens e mulheres espirituais, e dentro de cada um de nós existe uma pessoa chamada Espírito Santo. E é o mesmo Espírito Santo que está em você, está no seu cônjuge, e ele tem um papel importante nas nossas vidas, que é convencer. E a gente às vezes perde essa habilidade de acreditar que o Espírito Santo vai convencer a pessoa daquilo que nós estamos falando. Se você é um homem ou mulher espiritual, está tendo dificuldade nisso, deixa eu dizer uma coisa para você. Conta para Deus e conta para o seu cônjuge. Porque se você tiver com algum tipo de dificuldade de ouvir, se ele tiver com algum tipo de dificuldade de ouvir, quem é que vai convencer? Repete bem alto. Quem é que vai convencer? Mas não pode deixar de comunicar. Então, meus queridos, não deixe Satanás roubar de você a transparência na sua relação. Não deixe Satanás roubar de você essa dádiva de poder falar. Não deixe Satanás roubar de você, queridos, a importância que se tem de poder expressar e comunicar aquilo que você sente, aquilo que você pensa, principalmente dentro da sua casa. Isso é extremamente importante. Lá em Babel, isso foi roubado. A clareza do diálogo, a clareza da conversa, da comunicação foi roubada. E se a gente permitir que essa clareza de comunicação dentro da nossa casa seja roubada, nós não vamos construir
nada. Então, assim, se eu perguntar para você hoje, marido principalmente, o que a sua esposa pediu para você ou falou que é importante para ela nesses últimos dias, se você nesse momento consegue lembrar. Conseguiu lembrar? Só os que realmente lembraram, dá uma sinalzinha assim com a mão. Os que não lembram, por favor, vai falar com o Espírito Santo, que ele vai revelar para você, né? De repente ele levanta um profeta no domingo, na quarta, e te dá um toque daquilo. Mas importante, queridos, é você saber que você precisa dar clareza nas suas palavras. Sabe, eu aprendi há uns tempo atrás, eu não sei se você é dessa época, mas o ensino sobre oração era tão radical, que quando eu ia pedir um carro para Deus, o pastor que me ensinou a orar pedindo algo a Deus, ele disse assim, mas você tem que falar até a cor, você tem que falar até o detalhe que você quer dentro do carro, porque a minha oração é muito genérica, eu gosto de um carro, por exemplo, eu sou apaixonado no Tempra, né? E eu vejo o Tempra, e eu não oro pedindo um Tempra branco, um Tempra cinza, eu oro a Deus, Senhor, olha, eu já tive um Tempra, eu matei minha vontade, a lombriga que eu tinha, mas eu quero outro, Senhor, então me dá outro Tempra. Eu entendo que Deus entende, mas eu estou falando isso porque trazer clareza às vezes é importante, porque às vezes o seu cônjuge não sabe o que você está passando, pensando, sentindo, e você precisa primeiro trazer clareza. E uma segunda coisa importante quando se traz clareza, quando se vai para a comunicação, aprender a se comunicar, né? Também é o que, queridos? Ser saudável na comunicação. E aí é um outro ponto importante. Porque dentro da família, dentro do diálogo, dentro de casa, é o lugar onde a gente mais se degladia. Não é verdade? A gente se degladia muito. Porque quando alguém fala, alguém sempre tem uma resposta. E nem sempre a resposta vem num tom que aquele que está comunicando, ainda mais quando falta clareza, vem no tom que a gente espera. Quantas e quantas vezes a pessoa chega para a gente, ainda mais as mulheres chegam para a gente, e elas estão um pouco mais cansadas, um pouco mais estressadas, elas estão passando por um momento que passa todo mês, não é verdade? Outra coisa que eu descobri que interferia muito na minha casa era esse probleminha, né? Esse fator fisiológico que aparece todo mês. E às vezes a pessoa vinha com aquele tonzinho, ai, eu estou assim, estou assado. E eu falava, deixa de moleza. Imagina isso no tom de quem está ouvindo. Não é verdade? Para nós que somos homens, uma dor de cabeça, lógico, derruba a gente, e é bem verdade. Mas a gente vê a mulher falando dessa maneira, ela vem com um tom, ela vem com um sentimento, com uma proposta, e a gente, às vezes, na nossa brutalidade, não é muito saudável, não é muito feliz em dar uma resposta. Assim, muitas vezes, como também acontece do lado oposto, não é verdade? Às vezes o marido está lá, que ele leva tão a ferro e fogo, a palavra dele é um pouco mais firme, aí ele fala um pouco mais firme, a mulher não entende aquele tipo de linguagem, ela já acha que a gente está sendo bruto, já acha que a gente está sendo, vamos dizer assim, está passando da dosagem. Então, além de ser claro, a comunicação precisa ser saudável. Certo, queridos? Então diga, primeiro, tem que ser claro. Ser claro é ser transparente, é ser sincero, é ser verdadeiro, é comunicar o que você está sentindo, passando ou pensando. E aí tem que ser saudável. E sabe o que é o problema? É que a gente se degladia quando vai conversar. Porque parece que são dois valentes dentro de casa. Eu não sei se acontece com você, aconteceu muito dentro da minha casa, eu vou ser bem aberto aqui. Se eu precisar dormir na sua casa, você, por favor, me dê pouso. Mas a família da minha mulher é uma mulher bruta. As mulheres que você não... Sabe? E minha esposa, ela herdou um pouco disso. E para me entender e trabalhar, quantas e quantas vezes nós não entramos em atrito, brigas sérias, porque quando eu falava uma coisa, a resposta dela muitas vezes era mais macha do que a minha. Eu falei assim, mas não é possível, o homem aqui sou eu e ninguém vai... E aí entra naquele problema. E aí a conversa, ao invés de ser saudável, o que ela se torna? Uma briga. Vou dizer uma coisa para vocês, eu entendo, talvez você entenda, e eu quero respeitar a sua casa. Eu entendo que cada casal, cada família tem um nível de comunicação.
como eu disse, daquele primeiro exemplo que eu vi lá, daquele casal que se tratava daquela maneira e que para muitos era assustador, mas para quando você ia para a convivência com eles, você falava quão saudável eles eram. Então a comunicação ela tem que ser saudável, ela não pode ser agressiva um ao outro. O grande problema é que a gente parece que não quer respeitar o ouvido do próximo, não quer respeitar o ouvido do cônjuge, não quer respeitar o ouvido do filho. O filho às vezes não quer respeitar. Estou falando um pouco de filho, eu vou falar de honra mais para frente. Mas a gente parece que não quer respeitar o... Sabe quando você tem um vizinho chato e ele só ouve o som lá no alto? É mais ou menos assim, não é saudável. Deixa eu dizer uma coisa para você, você precisa, pelo Espírito Santo, nós conversamos sobre isso na semana passada, pelo Espírito Santo, pedir a Deus que coloque sobre você os frutos do Espírito, para que você possa se comunicar com o seu cônjuge, na hora de ser sincero, claro e transparente com ele, mas também ser saudável. Porque a gente às vezes tem muita razão no que fala. Não é verdade, queridos? Quando o homem não coloca o lixo para fora, a mulher fica irritada, ela está com razão ou não está? Ela está com razão. Mas se ela chegar lá, por que não sei o quê? Por que não sei assado? Deu certo? Já não deu certo. Aí você murmura um pouco, né? Você fala, por que esse homem não sei o quê? Aí o homem põe a mão na cabeça e fala, essa mulher fala que é uma bela vida. A comunicação não está saudável. E quando não se está saudável, é porque a gente não é saudável. E se eu não sou saudável, eu preciso corrigir quem eu sou. Lembra, eu sempre tenho uma frase que eu gosto de dizer, o Evangelho tem o poder de me transformar numa pessoa melhor. Se eu me converti e não me transformei numa pessoa melhor, eu preciso rever se o Evangelho realmente fez efeito, o efeito que deveria fazer na minha vida. Então, você precisa primeiro valorizar uma conversa saudável. Eu vou dar um outro exemplo, esse eu vou poder falar o nome, eu acho muito interessante a maneira deles. O Cris e o Jesse. É um casal que eu conheço. Quando eles casaram, eu estava lá em São Paulo, tinha casado, tinha acabado de ter um filho. E a gente sempre joga vôlei junto, não é? E é muito legal ver como eles se comunicam. É um casalzinho jovem como a gente, e eles sentam assim, se separam. E é tão bonitinho, eu gosto muito. Já fiquei muitas vezes parado olhando eles se comunicarem, assim, em alguns momentos até com uma certa dose de inveja. Eu falo assim, nossa, também queria ser assim. Uma inveja santa, né, irmãos? Não é? É tão gostoso ver como eles conversam, eles pegam na mão. Aí, de repente, eu olhei assim, ele passou a mão no cabelo dela e ele melhora o tom para falar com ela. E eu falo, nossa, que comunicação bacana. Que jeito saudável de se comunicar. E isso, queridos, também precisa fazer parte da nossa vida. Mas a gente já vai conversar com o cônjuge, muita gente já vai irritado. Muitas vezes já vai murmurando, muitas vezes já vai. E aí, queridos, a conversa vai dar certo? Diz se vai dar certo um negócio desse. Não vai. O que vai acontecer? Briga, degladiação, birra, não sei o quê, um monte de coisa. Então, quando a gente vê lá na Torre de Babel, começou a gerar um certo tumulto, a ponto deles não conseguirem mais ficar juntos. E aí tudo aquilo que eles estavam fazendo teve que ser interrompido. E muitos casais, muitas pessoas estão sendo interrompidas na oração, porque na hora da comunicação deu ruim. É isso que a Bíblia fala? Não é isso que a Bíblia fala? Então, para hoje, para esse primeiro momento, queridos, nós temos que aprender a se comunicar. E se nós já sabemos nos comunicar, nós podemos também melhorar a comunicação. Eu posso dizer para vocês que esse é o ponto que eu melhorei bastante. Ainda é um desafio. Lembra que eu sou, por natureza, bruto. Não sou bruto igual o Claudinho. Um dia eu chego igual no nível dele, mas eu sou mais truculento dentro da minha casa. Às vezes a palavra, quando eu ouvi, né, já saiu. Mas quando eu passei a melhorar isso, a mudar isso, eu vi também as melhoras. Então, com a linguagem saudável, aquela linguagem mais amorosa, como o provérbio diz, que a palavra branda, mas a palavra dura, suscita a ira. A comunicação dentro da sua casa, homem, mulher, quando vocês forem falar um com o outro, lembre-se de ser saudável.
Está entendendo? Lembre de falar no tom que o seu cônjuge está acostumado a ouvir. É muito interessante esse negócio, porque hoje a minha esposa, ela não briga comigo, falando a verdade. Sou mais eu que ainda brigo com ela. Ela me ganha nas palavras. Ela me ganha no jeito que ela... Eu falo alto, ela abaixa hoje. Lembra que eu disse para vocês que antigamente hoje ela abaixa. E aí eu até fico sem graça. Esses dias atrás eu aprontei uma lá em casa. E quando eu vi já estava falando alto, ela parou assim. Amor, então, eu falei, rapaz, aprendeu a comunicar, e eu que estou vacilando. E se a gente não vigia nisso, o que acontece? Quem já passou por isso agora, por favor, levanta a mão. Ah, não, vocês são muito santos, não é possível. Mas acontece. Amém, queridos? Agora nós vamos fazer nós vamos pegar uma outra perspectiva aqui, queridos, que a gente falou muito sobre comunicar. Então eu sei falar, eu tenho que comunicar de maneira clara, eu tenho que ser saudável para comunicar. Mas a gente não conversa sozinho, não é verdade? A gente está conversando com outra pessoa. E dentro da comunicação existe algo importante, que é o quê? Saber ouvir. Então por isso que a primeira pergunta foi, você sabe falar? E a gente sabe, não é verdade, queridos? A gente é cheio da razão, a gente é cheio das verdades, a gente tem sempre na resposta na ponta da língua, e a gente sabe, está sempre com... Agora, saber ouvir talvez seja das habilidades mais importantes que nós devemos cultivar dentro da comunicação. Um ponto aqui, extremamente importante. Quando se ouve, isso é uma pesquisa, eu achei interessante essa pesquisa, eu não peguei a fonte, mas diz que o termômetro da relação é o quanto você é capaz de ouvir com quem você está se relacionando. Não sei se é tão verdade, eu acho que é muito verdade. Porque quando a gente está extremamente apaixonado, ainda mais nos primeiros dias de namoro, de casamento, né? O que a gente mais faz é ouvir. Eu lembro quando eu comecei a namorar com a Daiane, eu passava horas, não é minutos, não é 10 minutos, era horas no telefone. Isso porque eu trabalhava à noite, dormia de dia, tinha um monte de atividade com a igreja, mas quando ela ligava, não importava, eu ia e parava para ouvir. Sabe por quê? Porque eu estava extremamente apaixonado. Então eu me assumi um compromisso de ouvi-la. E isso, obviamente, você pode dizer que é um termômetro do quanto essa relação está saudável. A habilidade de ouvir, queridos, ela é isso. Ela dá atenção. E eu vou dizer, não é somente parar para ouvir, mas preste bem atenção no que eu vou dizer agora, marido, principalmente, dar valor ao que a pessoa está falando. Outro desafio grande que a gente encara. Porque saber ouvir é importante, amém, queridos? Ele é o termômetro do quanto comprometido eu estou com essa pessoa. Mas ele também está revelando o quanto eu valorizo o tempo com ela, a valorização do que ela está dizendo. Sabe, nós evitaríamos muitos conflitos se a gente pegasse realmente tudo que as pessoas que a sua esposa, que o seu marido, que seus filhos estão dizendo e você desse real valor ao que elas estão dizendo. Minha esposa começou a dizer assim, amor, eu estou cansada. Primeiro pensamento que veio na minha... Cansada de trabalhar, né? Lógico. Estou cansada, trabalhando bastante. Primeiro pensamento que veio na minha cabeça como homem. Todo mundo trabalha. Não é verdade? Todo mundo trabalha. E sabe qual foi a primeira resposta que eu quis dar para ela? Amor, fica tranquila, porque todo mundo trabalha. Se eu falasse isso para ela assim, de bate pronto, como vocês acham que ia soar? Ia ficar legal, queridos? Não ia, né? Mas não chegar no final do dia e falar assim, amor, eu estou a fim de namorar. E ela olhar para mim, estou cansada. Entendeu? A gente às vezes valoriza uma coisa e a gente comunica. E agora eu quero falar para as mulheres, quando seu marido falar para você que quer namorar, o que você tem que fazer? Mulheres, por favor, tem que o quê?
dar valor ao que ele está falando. Porque assim como é importante para você ser ouvida, para nós também tem uma importância. Foi até bom falar sobre isso, né? Não negligencie isso. A gente precisa aprender a ouvir e dar valor no que a pessoa está ouvindo, está falando. Quando a Daiane comentou comigo, amor, estou cansada, sabe qual foi a primeira reação? Foi essa. Mas sabe o que o Espírito me convenceu? Dá valor ao que ela está falando. Ela está cansada. E para ela é importante que você dê uma resposta, a atenção, pelo menos uma atenção no que ela está dizendo. E aí, por muitas vezes eu falei assim, amor, está certo. Vamos começar a orar a respeito disso? Vamos trabalhar a respeito disso para ver o que Deus pode nos fazer para nos ajudar? Mas se eu vou como homem natural, não sabe ouvir e não sabe valorizar o que está sendo dito, o que acontece? Vai ter problema. Porque a pessoa vai falar uma vez, vai falar duas, aí você vai ver que a pessoa vai começar a sentir, nossa, o que eu estou falando não tem importância. Imagina isso dentro de uma relação, que alguém fala, o que o cônjuge fala não tem importância. Imagina você continuar vivendo com uma pessoa que tudo aquilo que você diz não tem importância. Qual a chance disso continuar dando certo? Ou qual a chance disso ser um casamento feliz? Quase nenhuma. Estou contando essa experiência. Por quê, queridos? Às vezes a gente olha para o cônjuge e a gente se esquece da importância de dar valor ao que ela está dizendo. E ainda uma coisa mais importante que eu quero dizer na sequência é de dar a resposta daquilo que foi dito. E a comunicação fica esquisita, porque alguém fala, alguém não valoriza e não traz uma resposta. Sabe, eu acho que ninguém gosta. Meu Deus, o horário já está indo embora. A gente não gosta de ficar no vácuo. E muitas vezes a pessoa que a gente mais quer confiar, a gente quer mais poder achar um porto seguro, onde é que está? É dentro de casa. E porque muitas vezes os casais estão muito distantes um do outro, divididos um do outro, e isso vai levando para o físico, porque aí um vai para um canto, outro vai para o outro, quando vê, estão tão distantes um do outro. Por quê? Porque alguém está falando e não está se sentindo valorizado. E não se sentindo valorizado, não vai ter a resposta que precisa, e o seu cônjuge precisa se sentir valorizado, e ele precisa que você dê resposta, porque se ele comunicou, para ele é importante. Eu sei que tem momentos que é só desabafo, e a resposta é um abraço, a resposta é uma oração, a resposta é um tamo junto, a resposta, em alguns momentos, é um exercício prático, você vai ter que mudar comportamento, você vai ter que mudar conduta. Você vai ter que abrir mão, você vai ter que fazer esforço. Por quê? Porque a comunicação exige a valorização e uma resposta. E às vezes a gente não dá respostas às pessoas. Nós, homens, quando a gente fala para a esposa que quer namorar uma vez, até aí ela falou não, ou ela não entendeu, o que acontece? Uma vez tranquilo, não é verdade? Aí no outro dia você vai lá, bate na porta, vê se não acontece. Terceira vez, bate na porta, não acontece. Como você fica na quarta? Já muda. Já muda o temperamento, já muda a sua cabeça. Você já começa a sentir que você não está valorizado. Você começa a sentir que... E se você não vigia, aí vai muito longe. Então, dar respostas é importante. Mostra o quão compromissado e o quão valoroso é aquilo que a pessoa está dizendo para nós. Sabe comportamentos que você precisa mudar? E que seu cônjuge às vezes está no seu ouvido. Olha, não é assim, não é por aqui, não é dessa forma que nós devemos fazer. E aí, queridos, por causa do Espírito, a gente tem que pedir a Deus um dom que é tão importante que a gente às vezes prefere o dom da profecia, porque a gente quer falar. O dom do orar em línguas, porque a gente quer falar, né? Mas tem um dom importante chamado dom de discernimento de espírito. E para que ele serve para discernir espírito? É para discernir o espírito do mal, do espírito do bom, do bem. Para discernir se é espiritual ou se é carnal também.
Porque a gente está passando luta, às vezes está falando que é espiritual, e às vezes é o quê, queridos? Humano. Mas eu quero que você use o dom do Espírito para discernir, sabe o quê, queridos? Para discernir, sabe o quê? Deixa eu pegar aqui. Eu fugi. Para discernir se é o clamor da murmuração. Porque a gente tem uma tendência de achar que tudo que o próximo está falando é uma murmuração. Ah, está reclamando à toa. Ah, está querendo demais. Ah, e às vezes, queridos, a gente não sabe, olha para mim, que é um clamor. É um clamor da pessoa. Ela precisa que algo aconteça, ela precisa de uma mudança. E a gente está achando que não é tão importante. E a pessoa está insistindo com você, está insistindo em falar para você do assunto, e você, e é um clamor. Eu falo isso porque quando eu achei que eu não ia mais conseguir suportar, porque era um clamor, graças a Deus o Espírito veio e fez uma obra, e aquilo que eu tanto falava, por isso que eu testemunhei, hoje aquilo que eu falo, eu acho que não está acontecendo nada, mas quando eu vejo a resposta vem. Por quê? Porque antigamente eu sofria e era um clamor. E por muitas vezes achava que era só murmuração. E assim como hoje eu entendo que muitas das coisas que a minha esposa pediu, falou, insistiu comigo, não era murmuração, era o quê? Um clamor. Um clamor. E às vezes as pessoas estão dentro da nossa família, clamando, e a gente não sabe discernir. A gente sabe o que está achando? Que é murmuração, que é pouca coisa, que é quase nada. E aí não está, por quê? Porque não está havendo a valorização. A gente não está valorizando o que a pessoa está dizendo para a gente. Então, queridos, é tão rudimentar. Às vezes você pode falar assim, é tão simples isso que o pastor Wellington está falando, mas não aplica. Ou continua sem aplicar. Ou não vigia nesse assunto. Se perde nele, para você ver o que pode acontecer. Talvez você possa nunca se separar por causa do temor. Diga, glória a Deus. Não vai acontecer na minha casa. Mas você vai deixar de viver uma vida muito abençoada, porque não está entendendo a importância da comunicação dentro da relação. Não está entendendo que palavras vão trazer resultados. Que comunicar é importante. Que ser saudável é importante, que ser claro com seu cônjuge, ser sincero, ser transparente é importante. Talvez não está entendendo que ouvir é valorizar, dar resposta é ato de amor. É mostrar que você se importa, que você está comprometido nessa relação e que essa relação é importante para você. E isso vai evitar, queridos, muitos e muitos entraves desnecessários dentro da família. E às vezes a gente está pondo a culpa, sabe de quem? No maligno, mas quem está abrindo a legalidade é quem? Somos nós. Eu sempre achei que muitas coisas que aconteciam na minha casa era espiritual, e algumas eram. Mas a solução era muito natural. Era mudança de comportamento, mudança de atitude, era melhorar a comunicação, era ajustar sentimentos, era alinhar a propósito, e aí as coisas começam a fluir. A gente espiritualiza aquilo que se resolve de forma natural. Eu estou dizendo para vocês que comunicar é espiritual, amém? Glória a Deus, porque nós nos comunicamos com Deus e o Espírito convence. Mas, queridos, o exercício é natural. Acontece com isso que eu disse para você, disposição de entrar na sua casa, olhar para a sua família e falar assim, olha, eu, pelo Espírito, vou me comprometer a fazer da minha casa um lugar melhor. Amém? Eu tenho a responsabilidade de fazer do meu lar um lar abençoado. Eu tenho na minha mão tanto a palavra quanto o poder do Espírito para transformar a minha casa naquilo que a Bíblia fala, um jardim. Seguro, secreto, fechado. Quando houve um erro na comunicação lá no Éden, Satanás entrou e ele contou uma mentira dentro do jardim. E a mulher, ao invés de correr para o marido comunicar, o homem, ao invés de
Quando a mulher errou, comunicar da maneira correta, trouxe o que para o jardim? Uma tragédia. Comprometeu aquela família. E quando nascem os filhos, eu não quero dizer que Caim foi ruim por causa do erro de Adão e Eva, mas um fato é importante, queridos. Um fato é importante e não pode se negar. É que o mal só entrou na terra por causa de Adão e Eva. E onde foi a primeira consequência? No coração do filho. No coração do filho. Por que eu estou muito mais preocupado hoje com os casais? Porque, queridos, filhos seguem exemplo. E se ele desviar, queridos, pode até ser que, mas exemplo pelo menos ele teve. Lógico que a gente não determina. Mas quando se falta exemplo, qual que é a probabilidade de os filhos também se perderem? Diz o ditado que filho de peixe, peixinho é. E que exemplo que pai dá é realmente, porque nós carregamos os exemplos. Lembra que eu disse? Você veio para o seu casamento com a comunicação que havia dentro da casa dos seus pais. E a gente carrega. Então eu quero dizer para você, queridos, em nome do Senhor Jesus, você está construindo a família mais abençoada dessa cidade. Você está construindo a família mais abençoada dessa cidade. Disposição para isso. E comece por onde eu comecei. Lógico, eu comecei orando e buscando auxílio. Se você está tendo dificuldade, procure ajuda. Mas tenha disposição. E a primeira coisa que eu lembro de ter mudado, eu falei assim, eu vou mudar a maneira como eu me comunico com a minha esposa. E glória a Deus, tem sido muito bom. Amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé no teu lugar. Comunicação era tão importante que na minha casa hoje, se você não faz, eu te aconselho, eu sempre fui mais romântico. Eu sou mais romântico na minha casa. Minha esposa ela não é tão romântica. Na minha casa eu acordo e para acordar a Daiane eu vou lá e eu encho ela de beijo. E eu sempre falo para ela assim, olha, eu te amo, você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É estabelecer uma linguagem que faça a pessoa entender o quanto ela é importante. Então eu quero que você, por isso que eu estou reforçando isso com vocês. Eu quero que você olhe para o seu cônjuge, se ele está aí, diga para ele assim, ó, você é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Está meio acanhadinho, agora vamos falar assim, ó, você é a coisa mais valiosa que eu tenho. E se Deus permitir, eu vou morrer ao seu lado, te amando muito. Amém? Vocês estão muito acanhados, meu Deus. Eu estou leve, vocês têm que ver os que eu já participei. Amém, queridos? É isso que tem que ser. A família é o ambiente mais gostoso de se viver. Hoje eu olho para minha casa assim, eu falo, nossa, como é bom estar em casa, cara. Como é bom chegar na minha casa, como é bom olhar para a Daia, olhar para as meninas, ver todo mundo lá. A Maísa fica 3, 4 dias longe de casa, às vezes vai para casa de um vô, vai para casa do outro, e eu sinto falta das peraltices dela. Nossa, essa casa está muito organizada, está muito quieta. Sabe, é ruim entrar no quarto e não ver a Melissa lá e toca a guitarra. E é muito difícil, às vezes eu estou em casa, às vezes eu fico mais tempo em casa, eu tenho uma flexibilidade. E às vezes eu entro em casa, estou tão sozinho, falo, nossa, eu queria tanto que a Dai estivesse aqui. O que ela está fazendo lá que ela não está aqui comigo? Porque família é um lugar gostoso. Família é um lugar abençoado. Família é um lugar onde a gente deve chegar e sorrir. Amém, queridos? E é isso que o Senhor tem preparado para nós. Feche teus olhos, dá a mão para o seu cônjuge. Se o seu filho está perto, pega ele aí, arrasta junto. Vamos orar no nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero pedir ao Senhor, meu Pai amado, que pela graça, que pelo Espírito, os teus filhos sejam convencidos, meu Pai amado, de que é possível sim viver uma vida muito mais abençoada do que já estamos vivendo. Meu Pai amado, é muito possível, Senhor amado, poder viver aquilo que a gente vê até em filmes, Senhor eterno. Chegar dentro de casa, ver a esposa amada, ver o marido amado, ver os filhos amados.
porque o Espírito do Senhor, meu Pai amado, é quem pode proporcionar isso a cada um de nós. Meu Pai amado, que no nome do Senhor Jesus, os teus filhos comecem por esta primeira ferramenta que está sendo, Pai amado, trazida para eles. Melhorando a maneira de conversar, a maneira, Senhor amado, de se tratar, a maneira, Senhor, de se dirigir um ao outro. Meu Deus eterno, no nome de Jesus, trazendo sempre, Senhor eterno, uma linguagem saudável. Senhor, trazendo sempre, Senhor amado, o sentimento da sinceridade, da verdade. O lugar onde a gente pode e deve abrir o coração é sempre dentro de casa. O lugar onde a gente deve sempre planejar, projetar, Senhor amado, deve ser sempre dentro de casa. Meu Deus amado, o lugar onde a gente precisa ser ouvido, Senhor eterno, valorizado, respondido, meu Pai, é sempre dentro de casa. Meu Deus eterno, que no nome do Senhor Jesus, o Senhor, pelo Teu Espírito, convença os Teus filhos sobre a valorização do lar. Meu Deus amado, a dar atenção àquilo que os filhos falam. Meu Deus, por causa de muitas vezes a gente não dá atenção ao que o filho fala, acontece, Senhor, abusos, acontece, Senhor amado, destruição. Papai amado, muitas vezes as crianças estão ali jogadas, sozinhas, se sentem abandonadas, porque falam e não são ouvidas, falam e não são respondidas, meu Deus eterno. Nos dá graça para isso. E às vezes, Senhor, dentro do casamento, Senhor amado, a gente não consegue dar valor àquilo que está sentindo. Meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito convença e nos ajude, Senhor eterno, Pai eterno, a ser muito melhor dentro das nossas casas do que devemos ser fora. A dar muito mais valor, Senhor amado, a quem está do nosso lado, dorme na mesma cama que a gente, Senhor amado. Se esforçar por essa pessoa, meu Pai amado, do que por qualquer outra pessoa lá fora. E no nome de Jesus, Senhor amado, dessa maneira, nós vamos viver aquilo que a palavra diz, Senhor amado, uma casa abençoada, uma família abençoada, um lar abundante, que aponta para o Senhor, e declarar, Senhor amado, com toda alegria, aquilo que Josué disse na sua geração: eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor, no nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, lares abençoados aqui, Senhor amado, restauração no nome de Jesus, meu Pai amado, expansão da família em nome de Jesus, alegria, Deus, fortalecimento no nome do Senhor Jesus. E mais uma vez, Senhor amado, nós calamos a boca, amarramos, Senhor amado, o maligno no nome de Jesus, e todo entrave, Senhor amado, que Satanás tentar lançar contra a família, nós declaramos agora, Senhor amado, vencidos, falidos no nome de Jesus. E dá aos teus filhos, Pai, discernimento no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Dê um aplauso a Jesus. Vamos louvar ao Senhor no nome de Jesus. Será nossa casa, bendito serão nossos
bem forte a Jesus, querido. Deus é bom demais. Aleluia. Amém? Queridos, nós já vamos finalizar, no nome de Jesus. Coloca pra gente, por favor, ali a agenda da semana, pra gente já passar ela, depois a gente faz a oferta. Os irmãos bem sabem que nós estamos no mês da família, amém? Então nós estamos em constante oração pela família. Eu precisava até, o bispa, precisava ver como é que ficou. O jejum os homens fazem também ou é só as mulheres que estão fazendo? Então a senhora passa as coordenadas para nós, né? Porque aí a gente vai fazendo junto, tá bom? Na terça-feira e quarta, glória a Deus, já cumprimos o nosso dever. Quinta-feira, às 19 horas, Monte dos Homens, amanhã. Amém, queridos? Na sexta, às 20 horas, nós temos a oração aqui no Monte Ipanema. No sábado, às 16 horas, nós temos evangelismo, escola bíblica, e às 19h30, cadê o líder? O líder está lá, isolaram o líder, eu acho que o apóstolo fez de propósito. Não tem? Não tem, verdade. Não tem nenhuma dessas atividades, né? Tá, vai ter uma atividade para os homens lá com o Fábio. Os homens, fiquem atentos. Quer falar, apóstolo? Às 10 horas no Itaipu. Homens, se você não está nos grupos da igreja, não está no grupo da igreja, procure algum de nós, a gente comunica direitinho com você. E se você tem alguma dúvida, por favor, procure o apóstolo. Mas no sábado nós temos essa atividade às 10 da manhã, lá com o irmão Fábio. Queridos, deixa eu dar um recado importante. Dia 30 de maio, nós estamos no mês da família, mas no dia 30 de maio é o Dia Global de Evangelização. É um trabalho que o pastor Jonathan Santos, lá do Vale da Bênção, em Araçariguama, nós já tivemos lá. É um trabalho muito bom, focado, voltado para a evangelização. E eles, com uma centena de milhares de igrejas, no dia 30 de maio, irão promover um grande dia de evangelismo nacional e global. E nós nos comprometemos aqui, a geração de Cristo, nos comprometemos neste dia a também trabalhar por evangelismo. O Ministério de Evangelismo vai estar envolvido e eu quero convidar, na verdade não é convidar, é convocar você para que nesse dia esteja com a gente, para a gente falar do amor de Jesus. Que dia que eu falei, igreja? 30 de maio. Então tá bom. Não temos o evangelismo nesse sábado, Cal? Não, mas no dia 30 de maio nós temos esse dia de falar do amor de Jesus para tantas famílias. E no domingo nós temos o que, igreja? Nosso culto da família. Amém? Para você que vai contribuir, queridos, Pix vai estar ali, no nome do Senhor Jesus. Para você que nos acompanha pelas redes sociais, nós temos também o QR Code aí no canto da tela. Você pode contribuir no nome do Senhor Jesus. É isso, né, amada igreja? Glória a Deus. Quero motivar você a convidar algum irmão, alguma família, para estar com a gente nesse mês. Nós estamos falando de família nas quartas, estamos falando de família no domingo. Convide alguém para ouvir. Se você sabe de alguém que não está vindo, que era bom estar com a gente aqui, incentiva a vir ao culto, incentiva a estar com a gente no domingo, a estar com a gente na quarta, para ser ministrado. Às vezes as pessoas estão precisando de ouvir alguma coisa e você tem a palavra, você tem a solução que ela precisa. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor. Obrigado por essa oportunidade que nós temos de ter conselhos do Senhor. É muito bom, meu Pai amado, poder ouvir aquilo que o Senhor tem, porque resolve os nossos problemas, nos ajuda a melhorar. Que o Teu Espírito continue, Senhor, ministrando, Pai, na vida dos Teus filhos, por essa palavra que vai ser ministrada no domingo, a palavra que foi ministrada, que o Teu Espírito continue tratando, Senhor, dentro das nossas famílias, organizando ainda mais as nossas casas, nos melhorando, Pai amado, no nome do Senhor Jesus. Pai, nós pedimos que a bênção do Senhor esteja com todos os Teus filhos. Nos dá também, Senhor, um terminar de semana abençoado, que todas as atividades que foram aqui, Senhor amado, propostas, tenham a presença do Senhor. Teus filhos se esforcem, Senhor amado, para estar na Tua casa. E, meu Deus eterno, que a Tua bênção, Senhor amado, atropele eles, Senhor, os alcance, no nome de Jesus. E todos possam ver que quem tem abençoado a igreja é a mão do Senhor. No nome poderoso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Todos ergam as mãos para serem despedidos com a bênção. Que a graça de Deus Pai,
o amor de Deus Filho, as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês. Em nome do Senhor Jesus. Vamos declarar assim, ó: eu e a minha casa, eu e a minha esposa, eu e os meus filhos serviremos ao Senhor. Dê um aplauso a Jesus e a gente se vê numa próxima, no nome de Jesus.